Seja bem-vinda a Ma House, eu sou Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante guiada aí pelas águas da vida. E hoje eu quero começar te perguntando, você já entrou numa história querendo ajudar e no fim acabou sendo ali vista como a vilã? Talvez tenha sido ali numa amizade, num relacionamento ou até dentro da sua família. Você estava bem intencionada, queria fazer o certo, mas de repente se viu sendo acusada, mal interpretada ou até mesmo rejeitada, e aí veio aquela dor, né? Mas poxa, eu só queria ajudar. Pois é, esse episódio é sobre isso, sobre o que acontece quando, mesmo tentando fazer o bem, acabamos ocupando um lugar que ninguém quer, o de vilã. E como amadurecer passa, às vezes, por aceitar que seremos vilãs aos olhos de alguém, mesmo com boas intenções. Porque às vezes ser vilã aos olhos do outro é exatamente o que você precisa para cuidar de si. E não, eu não estou falando aqui, gente, de vilã de novela, da que planeja a destruição do outro. Eu estou falando da vilã que só apareceu porque ousou colocar um limite, que virou errada porque escolheu por si mesma. E vamos voltar lá na infância, nos nossos primeiros vilões, nossos pais e cuidadores. Na terapia tem quem chegue defendendo os pais com unhas e dentes, né? Mas, poxa, minha mãe trabalhava demais, tadinha, não tinha tempo para nada também. E meu pai, nossa, ele teve uma infância muito, muito difícil. E tem quem chegue também do outro lado, apontando o dedo, com muita dor e raiva. Tudo de errado na minha vida é culpa da minha mãe. Ou foi meu pai que destruiu a minha autoestima. E esses dois movimentos, essa defesa cega e as acusações exageradas, são parte do processo para fazer um movimento ainda mais profundo, que é reconhecer que os nossos pais acertaram e falharam, porque eles são humanos. E aí vem um dos primeiros passos para o amadurecimento emocional. Perceber que por mais que você se esforce, você também vai falhar. Você também vai machucar, você também vai ser, aos olhos de alguém, a vilã da história. E eu vou aprofundar um pouco mais agora no papel da mãe. E sim, tudo que eu falar aqui também vale para os pais, mas eu vou seguir aqui nesse campo mais do feminino mesmo. Porque toda mãe, cedo ou tarde, vai ser vista como aquela vilã pelos filhos, seja filho ou filha. E não é maldade, gente, mas é porque a mãe coloca limite, diz não, protege quando a criança ainda não entende o motivo e às vezes é dura demais. Outras tenta fazer demais e sem perceber, invade, impede que a criança se arrisque, cresça, desenvolva a própria força. Então tem essa que protege demais e sufoca, e tem também a que solta demais e abandona. As duas, elas têm algo de vilã e também tem algo de amor. E essa dinâmica, ela não é nova, ela está nos contos, nos mitos, nas histórias que atravessam aí gerações. Então pensa aqui comigo no conto do João e Maria. A mãe que os expulsa da casa para parecer, ela parece cruel, né? Ela tem essa ideia das crianças irem para o mato para sobreviver. Ela empurra os filhos para a vida, dá a eles a chance de descobrir a própria força e sobreviver. Já a bruxa, ela acolhe, dá comida, afeto, conforto, mas ela cobra um preço. Ela prende, ela não quer que eles cresçam, ela quer se alimentar deles. Então uma expulsa as crianças de casa e a outra sufoca, prende. Ambas fazem parte do arquétipo da mãe, em extremos diferentes, e a verdade é que todas nós já fomos e somos um pouco dessas duas. Vamos olhar um pouco mais profundo para essa mãe que faz tudo achando que está ajudando, mas sem perceber transforma o cuidado em dívida. O outro vira um objeto da projeção, das expectativas, até uma recompensa. E quando ele tenta ser ele mesmo, se afastar, se escolher ou escolher algo diferente, ela se sente traída. E não porque ela não ama, mas porque ela projetou a sua identidade no cuidado.
Essa é a dor da mãe devoradora, a que cuida tanto que cobra, ama tanto que exige, protege tanto que prende. E aí a pergunta: será que, com tanto zelo, você já impediu alguém de crescer? E a verdade é, a gente vai transitar entre essas duas vilãs e não se trata de culpa, se trata de consciência, de entender que a vilã que habita a gente, ela nem sempre aparece com maldade. Às vezes ela vem disfarçada de zelo, de cuidado, de boas intenções, e é por isso que a gente precisa olhar para ela. Para que ao invés de devorar, a gente possa ensinar a crescer. E para que ao invés de controlar, a gente possa confiar que o outro consegue. Para que ao invés de querer parecer perfeita, a gente possa ser inteira e verdadeira. Tudo isso que a gente falou até agora sobre cuidar demais, proteger demais, fazer demais, não acontece só com as mães, e a verdade é que essas dinâmicas se repetem em muitos outros relacionamentos, né? Com irmãos, amigos, colegas de trabalho, com parceiros amorosos. E é aí que entra uma imagem simbólica que pode nos ajudar a compreender essas relações, que é a triangulação entre a vítima, a vilã e a heroína. Você já reparou como em muitas histórias sempre tem esses três papéis? A vítima, que sofre, que precisa ser salva, a heroína, o herói que chega com as suas soluções, que cuida, que resolve tudo, e a vilã que aparece como a grande ameaça responsável por todo o caos. Essa estrutura, ela está em quase todos os contos de fada, novelas, filmes, livros, mas o mais importante é entender que essas três personagens, elas vivem dentro da gente, dentro de você. O que estamos fazendo aqui é olhar para as camadas simbólicas por trás dos nossos papéis inconscientes e como esses papéis moldam nossas relações, mesmo quando temos boas intenções, e que ao longo da vida a gente vai se movimentar entre esses papéis. Às vezes somos a heroína, fortes, eficientes, resolutivas, e às vezes somos as vítimas, fragilizadas, exaustas, esperando socorro. E em algum momento a gente vai ser a vilã, e nem sempre por maldade. Às vezes foi realmente excesso de zelo, às vezes por aprender a dar limite só. Outras porque a gente é um ser humano mesmo. E é aqui que o processo de individuação, de amadurecimento começa a acontecer de verdade, quando a gente para de tentar se fixar num papel e começa a aceitar que somos feitos de todas essas partes. Amadurecer é perceber que não dá para você ser a heroína de todo mundo sem uma hora ficar assim exausta, e também não dá para viver eternamente como vítima sem abrir mão da própria potência, do seu poder, e não dá para fugir do vilanismo sem se tornar uma pessoa controladora, tentando o tempo inteiro parecer perfeita. E o mais duro, você não controla como o outro te vê. Você pode estar assim com a melhor das intenções do mundo e ainda assim vai ser vista como a vilã da história de alguém. E tá tudo bem. Às vezes, ser vilã aos olhos do outro é exatamente o que você precisa para cuidar de você, de si mesmo. Você pode fazer tudo com a melhor das intenções, você pode se doar, você pode abrir as portas da sua casa, oferecer cuidado, escuta, comida, colo. Pode ser gentil, compreensiva, disponível e ainda assim virar a vilã da história de alguém. Às vezes isso acontece sem você nem entender o porquê. Imagina aqui comigo que você acolheu uma amiga que estava ali em crise e ela ficou uns dias na sua casa. Você segurou as pontas, tentou botar ela para cima, cuidou, mas aí os dias viraram semanas e o cuidado começou a pesar. Você percebeu que ela estava se acomodando, que já não havia ali um movimento, apenas dependência. E quando, com dor, você foi lá e falou: olha, acho que já está na hora de você sair, de se reorganizar. Daí você virou a pessoa má, a que expulsou, a que abandonou.
E é curioso, porque no começo ela te via como a heroína, quase uma mãe. Mas quando você fez o movimento que talvez a mãe real dessa amiga nunca tenha feito, o de cortar o cordão e dizer, vai viver sua vida, ela te viu como vilã. Você não fez isso por ego ou impaciência, você fez porque às vezes amar também significa dizer eu confio que você pode, que você dá conta e por isso eu solto. E é aqui que a virada acontece. Não só no olhar dela, mas no seu também, porque no começo, para você, ela era uma vítima que estava precisando de cuidado. E agora, aos seus olhos, ela também tem um potencial de vilã, né? Porque você começa a ver ela como uma pessoa que suga, que não, às vezes não agradece, a que se acomodou e não aproveitou a ajuda para mudar. Você entrou para salvar e de repente se pega ressentida, cansada, julgando. Pois é, a vítima também pode virar vilã. Porque toda vez que a gente vira a mãe de alguém que não quer crescer, essa dinâmica se repete. Você começa como salvadora, mas se o outro não amadurece, não se responsabiliza, não se move, chega uma hora que o amor cansa. E o amor cansado vira limite. E esse movimento que você vê que a gente vira vilã, você pode virar vilã, a outra pode virar vilã, e não porque você é má ou a outra é mal, mas porque você disse basta. E é nesse movimento que a gente vai percebendo que o outro também virou vilão, não porque é mal, mas porque naquele momento ele não quis se mover, ele foi o seu vilão. E aos seus olhos isso dói, isso decepciona. Mas aqui vai um lembrete importante. O fato de você ver a pessoa como vilã não torna ele mal, nem você mal. Assim como o fato dele te ver como vilã também não te torna uma. O que isso revela é que quando uma relação entra nesse ciclo de desequilíbrio, os papéis simbólicos dessa triangulação vítima, herói, vilão, eles emergem com força. É a grande verdade, assim, é que viver faz a gente transitar nesses papéis sem perceber. E amadurecer é começar a perceber. E aceitar que, por mais que você tente, não tem como controlar como o outro vai te ver, nem como você vai vê-lo. E quanto mais você tenta evitar ser mal interpretada, mais você tenta ficar fixa num papel, mais você vai se anulando, mais vai segurando a conversa difícil, o limite necessário, a verdade incômoda, mais vai esperando o momento certo de se posicionar até que já é tarde demais. E a relação vira um campo de ressentimento e o pior, quando você não aprende a aceitar que vai ser vilã aos olhos de alguém, você acaba virando vilã de si mesmo. Porque é aí que você se abandona, se sabota, se diminui para caber, ultrapassa seus limites e tudo isso por medo de parecer ruim. Mas a pergunta é: vale a pena se desrespeitar para não decepcionar? O desejo de controlar como os outros te veem é muitas vezes o que te impede e o que te prende num ciclo de exaustão, que te impede de viver mais leve. E não há nada mais libertador e também mais assustador do que aceitar. Sim, em algum momento, alguém vai me ver como a errada e sim, alguém vai contar uma história em que eu fui a que causou dor e tudo bem, porque no fundo, só quem cresceu é capaz de sustentar essa dor. A dor de ser mal interpretada, mas ainda assim ser fiel a si. Tem um momento no processo de amadurecimento em que você para de lutar mesmo, para de tentar convencer o outro da sua boa intenção, para de gastar energia tentando se explicar, justificar, se defender, porque isso é pesado, isso gasta uma energia enorme, e aí você simplesmente aceita. Aceita que o outro tem o direito de te ver como quiser. Mesmo que isso doa, mesmo que pareça injusto, e aqui mora uma chave de libertação. Quando você solta a necessidade de ser vista como a boa moça,
você finalmente se torna uma mulher inteira. Você começa a entender que a história que o outro conta sobre você não te define, porque às vezes, para o outro conseguir seguir em frente, ele precisa de uma vilã para a história dele, e tá tudo bem. Eu lembro que no meu divórcio eu queria ser essa pessoa muito certa, muito correta, a que agiu com ética, com amor, com consciência, com respeito, a que não fez nada errado. Até que um dia eu ouvi uma fofoca, né? E fofoca a gente nunca sabe também se ela é de verdade, né? E aí alguém disse que eu tinha feito algo ruim. E aquilo me feriu na hora. Eu fui para terapia ofendida, triste, querendo provar minha inocência a qualquer custo. Mas aí minha terapeuta, com toda a sabedoria do mundo, olhou para mim e disse: você percebe que talvez para essa pessoa conseguir seguir em frente, ela precisava que você fosse a vilã da história dela? E aí aquilo virou uma chave. Na hora eu senti a raiva amolecer, senti o peso sair do corpo, porque sim, talvez eu tenha sido na história dela a vilã necessária para ela superar. Porque se ao aceitar esse papel o outro consegue ir embora, seguir a vida, ressignificar, então talvez seja vilã também um ato de generosidade. Ser a vilã, né, é também um ato de generosidade, mas não é fácil. A gente demora a entender isso e ninguém quer ser difamado por aí, né? A gente se debate, quer que gostem da gente, quer ser compreendida, ser amada, mas quanto mais você tenta controlar como o outro vai te enxergar, mais você se aprisiona, mais fica presa no roteiro, presa no esforço de parecer perfeita, boazinha, e esse é o ponto central. Enquanto você não aceita ser vilã para alguém, você continua sendo vilã de si mesma. Se desrespeita, se sabota, se sacrifica em nome de uma imagem, ao invés de honrar a sua verdade. E aí vem a grande virada da individuação, que é entender que crescer é suportar decepcionar, é tolerar ser mal interpretada, é aceitar que alguém vai te odiar e mesmo assim você vai continuar viva, inteira e verdadeira, porque só assim você sai dessa triangulação, só assim você permite que essa triangulação, na verdade, aconteça de uma forma normal, natural. Você para de tentar ficar preso o tempo todo na heroína ou na vítima e aceita que às vezes você vai ser vista como vilã. Porque viver tentando ser vista como certa, justa, como impecável, é um esforço que custa caro. Você paga com a sua autenticidade, com a sua liberdade, com a sua verdade. E talvez essa seja uma das armadilhas mais sutis da nossa cultura. Ensinaram as mulheres a serem boas, mas não inteiras, a serem gentis, mas não verdadeiras, e a serem cuidadoras, mas nunca cuidadas. E aí, gente, lembra da mãe que a gente estava falando lá no início? É porque existe aqui algo muito delicado nesse papel, né? Quando uma mãe se preocupa mais com o que os outros vão pensar sobre ela quer parecer muito boa, né? Ela se preocupa pouco com o que o filho realmente precisa. Ela deixa de olhar para o filho e passa a olhar para a plateia. Ela começa a criar não uma criança, mas uma vitrine. Alguém que precisa dar certo, ser bem-sucedido, comportado, gentil, para que ela mesma seja reconhecida como uma boa mãe. E sem perceber, ela usa esse filho como prova do seu valor. E quando esse filho não corresponde, ela se sente traída, sente que falhou. Quando ele vai embora, ela se sente abandonada. E quando ele faz escolhas diferentes, ela se sente desrespeitada, porque no fundo ela não estava apenas cuidando, ela estava apostando a própria identidade no cuidado. O conceito da mãe suficientemente boa, né, descrito pelo psicanalista Winnicott, que falava que a boa mãe, ela não é a que acerta sempre, mas a que consegue, pouco a pouco, frustrar o filho sem quebrá-lo. Ela consegue
Ela acolhe quando pode, ela solta quando precisa, ela repara quando erra. E mais que tudo, ela confia que o filho vai encontrar o próprio caminho sem fazer disso uma cobrança, sem exigir. Sem exigir ali uma recompensa, um reconhecimento. Essa mãe, ela não cria o filho para vitrine, ela cria uma pessoa. E talvez seja esse o verdadeiro gesto de amor, permitir que o outro vá, mesmo que aos olhos dela ou desse filho, você pareça vilã. Porque amar também é deixar ir e continuar inteira. E por isso que esse episódio ele começou falando da vilã, mas na verdade ele fala de algo muito mais profundo, que é a necessidade de se libertar da persona da boa moça. Essa máscara que a gente veste para ser aceita, para parecer perfeita, para agradar, mas que no fim nos impede de viver com presença, com verdade, com coragem. Por isso, eu desejo que você se permita, de vez em quando, ser a vilã da história de alguém, e não por maldade, mas por integridade. Que você consiga soltar a tentativa de parecer perfeita e possa viver como uma mulher inteira, inteira nas suas escolhas, na sua liberdade, mesmo que alguém ache que você errou. Porque no fim das contas, ser vista como vilã por fora pode ser o preço justo para você ser verdadeira por dentro, e talvez seja justamente o que vai te libertar e libertar também o outro. E se você sentiu que esse episódio conversou com lugares profundos aí dentro, saiba que esse é só um começo. Existe um caminho para integrar tudo isso com mais clareza e autonomia, e é justamente esse o convite que eu faço no meu curso A Casa Interna. Lá eu falo com mais calma sobre a triangulação entre vilã, heroína, vítima, sobre luz e sombra e como tudo isso aparece nas nossas relações e no nosso lar interior. Se esse episódio te tocou, talvez você se interesse em saber mais, e o link para saber tudo está no meu Instagram, @marina.marinho.arque. E essa foi a onda de hoje. Obrigada por navegar comigo até aqui. Se essa maré te tocou, me acompanhe por aqui com essa casa flutuante que ainda tem muito mar para desbravar.